Olá, vencedores! Tudo jóia? Dando continuidade à nossa série sobre suicídio, né? Que todo esse mês de setembro nós estamos aí gravando alguns vídeos referente a esse assunto. E hoje nós vamos falar sobre a principal causa do suicídio e os seus tabus, né? Como é que eu posso ajudar alguém que está passando por esse problema? Né? Uma das maiores dúvidas com relação ao suicídio é exatamente isso. Como eu posso ajudar alguém? Então, siga aí logo após a vinheta. Olá, olá, eu sou o Sérgio Vencedor e esse é o meu canal do YouTube do Clube Vencer, onde nós falamos sobre inteligência emocional, e eu quero te pedir a você que não se inscreveu ainda no nosso canal, que venha a se inscrever, né? Clique logo abaixo aí, se inscreva, dá aí o seu joinha, comente, aperte o sininho para que o YouTube avise você sobre novas publicações e também, é claro, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, tá joia? Então, iniciando a nossa campanha aqui de vídeos relacionados a suicídio, né? Essa campanha é a campanha Setembro Amarelo, que tem todo esse mês falando sobre suicídio. E atualmente, ela, na realidade, ela visa, essa campanha, conscientizar a população a respeito do suicídio, né? Um tema aí que tem muito tabu aí com relação, né? Permeia muito o imaginário aí da sociedade, mas eu creio que esses vídeos, essa série, vai ajudar e muito você aí que está assistindo. Então vamos falar aqui sobre estatísticas, né? Quais são as estatísticas, os números, né? Idade, como é que se comporta essas estatísticas, né? Aqui eu deixei aqui anotado aqui algumas estatísticas, né? Então, a estimativa que a Organização Mundial da Saúde levantou é que cerca de mais de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. Quer dizer, é um número bem alto aí, comparado a muitas outras doenças, né, e outras enfermidades, né? A cada 40 segundos, olha, veja bem, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. Isso quer dizer, nesse início aqui, nós estamos aqui há pouco menos de 3 minutos aí de vídeo, quer dizer, no mínimo aí, 3 pessoas aí já tentaram aí, cometer suicídio no mundo, né? Outra numeração é a cada 3 segundos, veja bem, 3 segundos, uma pessoa atenta com a sua própria vida, né? Ela acaba não concretizando com o fato, mas pelo menos ela tenta. Quer dizer, 3 segundos, então 1, 2, 3, mais uma, e aí você veja bem como é complicado isso, né? Como esse assunto realmente ele tem que ser falado, as pessoas precisam compreender sobre isso, né? Outra estatística é que entre os jovens de 15 a 29 anos é a faixa que mais tem aí atentado à sua própria vida, né? Então 15 a 29, 30 anos aí, né? E é a segunda maior causa no mundo que é suicídio, nessa faixa de 15 a 29. Então, a primeira é acidente de trânsito e a segunda é suicídio. Veja bem, aqui no Brasil, no caso, é a 6ª maior causa de morte, né, no Brasil. Então, enquanto que no mundo é a 2ª maior, e aqui no Brasil é a 6ª. Agora, veja bem, no vídeo anterior, lembra o fato que eu falei que provavelmente depressão seria a primeira causa, né, de suicídio até 2030. Isso quer dizer que esses números tendem aí, segundo estatísticas, a cada ano aumentar mais e mais. E eu acredito que este ano, por exemplo,
né? O ano passado e esse ano deve ter aumentado bastante esse número de casos, até porque a pandemia, né, causou aí muitos problemas sociais, financeiros, né? E eu creio que isso, com certeza, esses números devem ter aumentado e muito. Outra estatística aqui que podemos ver é que todos os dias 30 brasileiros se suicidam. E essa taxa, na realidade, é até maior que a doença AIDS, né? Veja bem, né? Hoje quase você não ouve falar que a pessoa morreu de AIDS. 30, 50 pessoas morreram de AIDS. Quase não vê. Outra estatística aqui que podemos ver é que os homens se suicidam 3 a 4 vezes mais que as mulheres, né? Veja bem, uma taxa ali de 76%, segundo a Organização Mundial de Saúde. Quer dizer, é uma taxa altíssima, né? E vamos aqui, por exemplo, no Brasil, foram registrados 13.467 casos, né? O ano passado, e a grande maioria, 10.203 foram homens, né? De 13 mil, 10 mil foram homens. Quer dizer, uma taxa muito alta aqui, né? Agora, olha o fato aqui, por que os homens, né, cometem mais suicídio, ou pelo menos tentam, né, conseguem, né, concretizar, né, o ato do suicídio, né? Agora veja bem, olha que fato interessante aqui, eu até anotei aqui para ler para vocês. Apesar de tentativas serem mais frequentes entre mulheres, quer dizer, isso as mulheres elas tentam mais suicídios do que os homens, só que os homens acabam concretizando. Veja bem, as pesquisas mostram que os homens tendem a ser mais impulsivos e agressivos na escolha do método, o qual eles optaram, a sua grande maioria, por métodos mais violentos e mais letais, e que diminui a chance de sobrevivência ou de serem resgatados a tempo, né? Então, o fato é que os homens, por decidirem a tentarem a sua vida com métodos aí mais agressivos, né? Então veja bem que o fato é que os homens acabam conseguindo. E o segundo item aqui que fala sobre por que dessa taxa ser tão alta é que os homens, né, não buscam ajuda profissional para resolver os seus problemas. Então, e isso é um fato interessante. Nos meus atendimentos individuais, né, cerca de 80 a 90% dos meus atendimentos são de mulheres, né? E principalmente tanto na terapia emocional, como também no coach. Então você vê a maioria são mulheres, né? E aí por isso mesmo que os homens acabam tentando, né? E detalhe, os homens muitas das vezes quando eu atendo, eles não falam dos seus problemas, não desabafam, e é como se estivesse falando ali você pergunta aí como é que você está, como é que você vai e tal, e não fala. E é muito difícil um homem falar dos seus problemas, né, e buscar ajuda profissional, né? Outro fato interessante é que 17% das pessoas no Brasil já pensaram em algum momento tirar a sua própria vida. Veja bem, 17% das pessoas, né, isso no Brasil já pelo menos pensaram, né, em tirar a sua própria vida. E segundo o levantamento da própria organização, a principal forma de cometer suicídio é, em primeiro lugar, enforcamento, depois envenenamento com pesticidas ou até mesmo arma de fogo, né? Então, são estatísticas muito graves, né? E por isso mesmo que existe essa campanha Setembro Amarelo, que é uma campanha para ajudar aí, a divulgar
sobre o suicídio, né, e ajudar aí as famílias, as pessoas, até mesmo as pessoas que estão passando por problemas ou que têm familiares que estão passando por problemas, a serem ajudadas. E aí, o que você está achando sobre esse tema? O que você está achando sobre esse assunto, né? Eu acredito que você pode compartilhar esse vídeo com pessoas que você acredita que possa estar passando por esses problemas, ou até mesmo por famílias que você acredita que esteja passando por esse problema, né? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, e até mesmo com relação às diretrizes que nós falamos da campanha, né, na realidade, esses órgãos se juntaram e fizeram essas diretrizes brasileiras e foi criada uma cartilha, né, um documento, veja bem, um documento da Associação Brasileira de Psiquiatria, né, que junto à Organização Mundial de Saúde e a própria Conselho Federal de Medicina, né, produziu com 11 especialistas essa cartilha e também foi analisado e foi revisado 79 artigos científicos que falam aí sobre suicídio, né? Então é um documento muito bem elaborado, né, para ajudar aí não só profissionais ou pessoas, né, ou familiares para o assunto suicídio, né? O objetivo do manual, né, dessa cartilha é apresentar os riscos, né, os fatores, os riscos, a proteção e a forma na qual você pode avaliar pacientes ou até mesmo como que um familiar pode analisar se aquele familiar está passando por algum momento desse, né? Inclusive esse documento é até para não psiquiatras, né? E para que eles possam realmente entender sobre o tema, né? Então, segundo a cartilha de prevenção ao suicídio, né, ela coloca uma definição muito bem clara, né? A definição é que o suicídio pode ser definido como um ato deliberado executado pelo próprio indivíduo cuja intenção seja a morte, de forma consciente e intencional, mesmo que ambivalente, usando um meio que ele acredita ser letal, né? Então, é um ato, né, que o próprio indivíduo atenta sobre a sua própria vida. Então o que eu posso fazer, né? Então, no início do vídeo mesmo, eu falei, como é que eu posso ajudar, né? Como é que eu posso ajudar uma pessoa dessa e como é que eu posso identificar, né? Apesar que no vídeo anterior eu coloquei 7 situações na qual você pode identificar pelo menos se aquela pessoa está querendo ou não cometer suicídio, né? Então aqui eu coloquei aqui 6 principais causas do suicídio, né, para que a gente possa entender melhor as causas, né, e aí sim ajudar, né, o familiar que está passando por esse problema, né? A primeira é a depressão. A depressão, na realidade, é a principal causa do suicídio, né? Então, isso é porque os seus sentimentos ficam misturados e ele entra em solidão, ele entra em tristeza profunda e, com isso, devido a esse sentimento ele ser muito intenso, ele acaba querendo se livrar daquele sentimento, né, e não realmente se livrar da sua própria vida, mas ele acaba cometendo o ato, tá? Outros são problemas amorosos ou familiares. Então, o fato é que ele passa por problemas, né,
familiares ou amorosos, por exemplo, uma perda de um pai, uma separação, uma briga, uma discussão, ou até mesmo uma discussão muito séria com seu cônjuge ou com seu filho, né? E aí essas emoções, ele não consegue controlar essas emoções e ele quer acabar com a sua própria vida. A terceira causa do suicídio é o uso de drogas ou álcool, né? O álcool, por exemplo, acaba favorecendo o suicídio, porque a maioria dos casos ele acaba abusando, né, do álcool e aí esquece dos seus problemas e ele quer realmente esquecer dos seus problemas e aí ele passa esses momentos de angústia e frustração e acaba cometendo suicídio. Outro fato, por exemplo, é o bullying, né? O bullying que acontece frequentemente, principalmente nos colégios, principalmente nessa fase de 15 a 29 anos, é quando a pessoa acaba sendo agredida até mesmo fisicamente, né? Ou com palavras ou com ofensas, né? E que isso, principalmente na infância e adolescência, acaba a pessoa sofrendo ali essas agressões e acaba pensando em dar cabo da sua vida, né? E outra coisa interessante são os traumas emocionais, né? Que aqui a quinta causa do suicídio, né? Traumas vividos, principalmente abusos sexuais ou agressões muito fortes, né? São acometidos na família ou na sociedade em si, e aí essa pessoa acaba passando por esses problemas, não consegue lidar com a dor, e aí, por não conseguir lidar com aquela dor, então essa dor fica sendo diária, né? E aí ele quer dar fim dessa situação e acaba cometendo suicídio. E outro fato é a questão de diagnósticos de doenças sérias, por exemplo, a pessoa que recebe aí o diagnóstico, por exemplo, de câncer, ou até mesmo um vírus HIV, ou um tumor, ou algo muito negativo, né? Que acaba a pessoa sofrendo aí os sentimentos, e principalmente e isso não deixa também de ser um trauma, né? Eu lembro que em muitos casos aqui que eu atendo, a maior parte dos casos que pode a pessoa sim pensar em acabar com a sua vida são relacionados a traumas emocionais, né? Que são fatos esses que a pessoa não consegue eliminar esses fatos e ela fica relembrando, e aí acaba cometendo suicídio. Mas eu acredito que se a pessoa busca um profissional ou busca ajuda, né, para se livrar dessas angústias, né, lógico, não é de uma hora para outra, e nós temos vários profissionais aí que podem ajudar, psicólogos, até os psiquiatras. Ela pode fazer um trabalho de coaching, na qual eu posso também oferecer esse trabalho. Ela pode também fazer uma terapia que é diferente do processo de coaching, né, que também eu atuo, né? Então tem vários tipos de procedimentos na qual ela pode sim se aliviar das suas dores e aí sim repensar sobre os problemas que ela tem passado e aí sim ser ajudada. O que você acha dessa série que nós estamos aqui conversando, tendo essa conversa aqui, né? E comente aí nesse vídeo o que você acha a respeito desse vídeo, tá joia? Eu teria o maior prazer em ler cada comentário e para que a gente possa enriquecer o próximo vídeo, tá joia? Um forte abraço e até mais!